Na aula de hoje, nós vamos usar a mesma lousa da aula passada, porque o assunto ainda vai estar aqui dentro, que é para a gente dar mais uma memorizada no que a gente viu, porque é meio complexo, né? Cheio de símbolos, e o que a gente falou um pouco as pessoas levam para o lado da lenda, outro pouco ainda são teorias científicas, né? Quando a gente fala do povo de Atlanta, Lemúria, temos lá algumas evidências encontradas na arqueologia do povo da Suméria, porém é um passado muito distante, onde a gente não consegue ter muitas evidências para trazer isso como verdade, uma verdade pura da razão. Quando a gente pega essas informações que a gente tinha, com a informação que você viu aqui, até para mim mesmo, a minha consciência está dizendo assim, ó, tem isso, tem aquilo, e agora? Agora eu jogo para a razão está dizendo assim, ó, cadê as provas? Porém, quando a gente vai conseguir levar isso a um nível de consciência cósmica, um nível mais alto de consciência, a gente consegue fazer uma recapitulação e entender que se existe hoje um universo com seres tão inteligentes, é possível que houve uma mente inteligente lá atrás que criou esses seres inteligentes e que essa inteligência do passado, esses mistérios deles estão por aí e nós precisamos resgatar isso, porque a consciência cósmica, ela grava tudo. A informação, ela está no mar de informações desde o princípio. Nós vimos em vídeo anterior que tudo está aí para nós e nós temos que ir alcançando isso. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e expandindo a nossa consciência para pegar essas informações de volta. Então, diante de tudo isso aqui, hoje nós vamos falar sobre por que as pessoas têm tanta depressão. No passado parece que não tinha tanto. Primeiro porque as informações elas estão correndo mais rápido. Nós tivemos aqui a era da tecnologia que fez essas informações serem impulsionadas. Então a gente consegue encontrar elas. Nós estamos saindo, a humanidade saiu da sua zona de conforto, está expandindo a sua consciência. Vamos supor que aqui nessa era, onde era só escuridão, os 1260 anos de imperadores, egoísmo total, aqui a humanidade começou a dar um pulo, dar um salto, e então está encontrando as informações que estão para nós no universo. Alguém descobriu lá a tecnologia, mas ele não descobriu, ele encontrou, porque ela estava aí. Aqui existia seres muito, muito inteligentes que tinham essas informações. As pessoas estão entrando em depressão, por quê? Porque toda essa informação que a gente tem que voltar à nossa origem, voltar ao Criador, está gravado no nosso inconsciente. Tem pessoas que não estão caminhando de forma certa. Ela está deixando as coisas para lá e para cá, não está levando a sério o desenvolver da consciência, buscar essa expansão. Só que o inconsciente dela sabe disso. O inconsciente está desesperado. O inconsciente dessa pessoa está dizendo para ela assim, ó, você precisa correr atrás dessa evolução. Mas ela está aí, as coisas vão, as coisas vêm, só que ela está entrando em depressão, porque ela não sabe o porquê. Um estresse, a correria do dia a dia, está tudo levando a ela para se adoecer, mas é que o subconsciente dela, aquilo que está lá no inconsciente, está cobrando dela, e ela não consegue desenvolver isso. Então por isso a gente precisa estar mostrando, porque é o papel de quem já conseguiu ver lá longe, quem saiu do homem peixe, passou pelo homem animal, passou pelo estado de homem natural e está num estado onde o homem mais evoluído
ele tem a obrigação de levar essas informações para frente, para que aquelas pessoas que ainda estão para trás possam perceber e seguir também nesse rumo, porque é necessário que a humanidade faça esse caminho de retorno. É necessário isso. Quando a humanidade chegar nesse estágio lá em cima de retorno, é dito que a humanidade está entrando em estado de Mashiach, o Messias, e o estado da humanidade Mashiach. Então é esse o caminho que nós temos que seguir. Vamos recapitular um pouco aqui. Quando a gente viu que os seres foram entrando em um estado de queda, isso aqui é a queda de Adão. Isso aqui é o que aconteceu com a humanidade, onde ela foi perdendo a sua evolução. Nessa época aqui, onde eles ainda eram seres super inteligentes, conversavam por telepatia, é chamado primeiro nível da consciência. Então lá, eles tinham a memória como se fossem os nossos computadores hoje. Tudo que entrava na mente deles ficava. E essas informações estão na memória cósmica. Só que nós agora estamos no segundo nível da consciência. E nós não conseguimos acessar. Como se fosse ali uma trava. Nós temos que digitar uma senha para a gente poder acessar de volta o primeiro nível. E essa senha é o nosso buscar. É a nossa subida na evolução. Então, do primeiro nível, passou-se para o segundo nível. E no segundo nível, o homem começou já a desenvolver outras maneiras. Porque aqui, eles usavam o lado esquerdo do cérebro. Por exemplo, o cérebro deles eram tão evoluídos que tudo que entrava, gravava. Era a hierografia. Era conversa por telepatia, e quando usavam símbolos na sua escrita, eram símbolos que ficavam gravados, que hoje nós podemos perceber que o que nós gravamos no lado esquerdo do cérebro são os símbolos. Do lado direito já é mais o lado da emoção, onde a gente pode esquecer. Só que nesse segundo nível, a gente usa muito o lado direito do cérebro. Por quê? Porque o homem começou a desenvolver a escrita. Ele começou a ler e escrever, e aí acabou deixando para trás a hierografia. Ele agora escreve livros, escreve textos, tem que ler 1 milhão de palavras para poder entender. O que antes eles escreviam na pedra, colocavam uma figura, tinha uma representação de enorme de um livro hoje. Por quê? Porque a mente deles estava no primeiro nível. E nós estamos já no nível mais baixo. E nós precisamos resgatar isso. Só que a humanidade está resgatando isso. Se você pega o teu celular, como que você conversa no WhatsApp? Um monte de emoji ali para a gente mandar. Aí quando você manda uma assim, quer dizer que toda aquela história resumiu-se que está ok para você. E assim por diante. Então as carinhas dos emojis ali está mostrando que nós estamos resgatando a hierografia. Inconscientemente nós estamos buscando essa volta, nós estamos indo de novo. Aqui no segundo nível, nessa transição do primeiro nível para o segundo nível, já existia o povo da Suméria e o povo do Egito já vivendo meio que entrelaçado. São duas civilizações passando da alta consciência para a mais baixa consciência. Estavam perdendo a sua consciência. Porém, nessa época, existiam as dinastias. Nessa época, onde eles ainda eram pessoas muito bem qualificadas mentalmente. Nós tínhamos ali a época das pirâmides. Mas aí vem a pergunta, quem construiu as pirâmides? Qual civilização dessa aqui construiu as pirâmides? Lemúria? Atlântida? Pessoal de Nibiru? O Egito? Ou da época dos patriarcas para cá? Então, evidências arqueológicas mostram, porém, cada vez mais a ciência vai buscando e vai encontrando que o tempo
que deram para a descoberta dessas pirâmides é ainda muito anterior ao que se imaginava. Então fica aquela interrogação: quem construiu as pirâmides? A esfinge. Nessa época da dinastia, quando foi fazer a transição para a época dos faraós, entra na história Akhenaton. Não vamos entrar na história profunda de Akhenaton, porque na Universidade X, o professor Akio tem um vídeo onde explica, é um grau onde explica sobre a vida de Akhenaton, quem foi ele. Mas para a gente só entrar na questão aqui, ele trouxe a ideia do Deus único. Depois de Akhenaton, o pessoal do Egito, as coisas foram descendo. Nós vimos aqui que entrou a questão dos patriarcas, Moisés, e a gente viu tudo isso na aula passada. Tanto Akhenaton como Abraão, eles mostraram o Deus único. Depois disso, a gente veio subindo de novo na evolução. Isso aqui, essa busca que nós temos, está no nosso inconsciente. Está marcado aqui dentro de nós. Existem coisas que a gente perdeu aqui, que a humanidade ainda não descobriu. Está gravado na parte da nossa consciência, que é a árvore da vida. Porque a árvore da vida não é coisa de judeu. Não foram os judeus que descobriram a árvore da vida. A árvore da vida nem tem uma civilização que é dona dela. Por quê? Porque ela é o próprio Criador. Ela é para todos, para todas as civilizações. Dentro da árvore da vida vai surgir a história da flor da vida. A flor da vida. Porque se tem uma árvore, tem uma flor. E se tem a flor, tem a semente. Que futuramente a gente pode ver num outro vídeo. Então tudo isso é o que nós estamos resgatando do que ficou perdido do passado. Existe muita coisa que está ainda em segredo para nós da humanidade. Mas nós vamos retornar. Nós vamos chegar à consciência cósmica de novo. Nós vamos estar novamente como antes. É por isso que muitas pessoas estão entrando em estado de depressão. Porque ela não consegue encontrar esse caminho de retorno e o inconsciente está cobrando. Ela entra em depressão, ela fica doente, ela se desespera. Muitos chegam ao estado último da escuridão, que acaba tirando a sua própria vida. Por quê? Porque não sabem elas que ela tem que evoluir a sua consciência. Não sabem elas que tem que voltar a encontrar de novo com o Criador, porque é de lá que a gente veio. Nós somos o infinito. Juntamente com o Criador, nós somos o infinito. E se nós somos infinitos, nós temos que encontrar-nos com o sem fim. Esse corpo finito que nós temos aqui, matéria, vai se acabar. Quando a gente voltar de novo ao primeiro nível de consciência, para daí chegar ao nível de consciência cósmica, a matéria vai se acabar. Nós vamos estar em nível quântico. E é isso que está sendo questionado pelo nosso inconsciente. Porque ele sabe que nós temos que voltar para lá. Só que a humanidade, ainda em estado decaído, muitos ainda estão na escuridão, não consegue sequer olhar para frente e ver, é aqui que eu devo seguir. É para esse caminho que eu tenho que ir. Ela está indo no caminho errado, tem que fazer metanoia. Para fazer metanoia, lembra? Tem que ter uma pessoa ali no caminho estreito ajudando ela. É esse o papel das pessoas que estão já com a mente aberta. Ajudar ao próximo. É isso. Você recebe informação e você doa informação. Porque se você recebe só para você, isso é egoísmo. Se a gente tem um espaço... Agora eu preciso apagar minha lousa. Vou apagar um pedaço aqui. Ó, vamos supor que nós somos isso aqui. Estamos aqui. E as informações estão chegando. As informações estão vindo. A luz está chegando. Luz direta do Criador. Ela vem.
Quando ela entra, tem um nome para cada luz dessa que a gente vai ver numa aula. Mas quando ela entra, essas informações todas, porque o Criador está nos dando prazer, isso aqui é o prazer, a gente está recebendo. A hora que encheu, se você quiser guardar só para você, o que acontece? Você não vai receber mais, porque encheu já o vaso. O que você precisa? Você precisa doar. Então quando você desenvolve o receber para doar, o que você faz? Você tem algo aqui dentro, luz, você doa. Conforme você doa, mais chega. E quando chega mais, ela chega em níveis quânticos ainda mais evoluídos. Porque você está passando de nível. Você está recebendo informações com maior teor de sabedoria. E aí você vai passando essas informações. Quanto mais você passa, mais você recebe. Agora, se você se fecha, isso é egoísmo. Aí você não recebe mais. Para você poder doar, você precisa receber. Mas se você não doa, você não recebe também. Agora, se você doa, isso é altruísmo. Se não doa, é egoísmo. Você precisa desenvolver isso. Porque quem recebe e não doa, ele vive sempre no estado de ego. E viver no estado de ego é ter sua conexão com o sagrado. Por quê? Porque você parou de receber, você não conecta mais com ele. Você precisa doar, porque quando você doa, você está sempre conectado com ele. Essa informação precisa ser passada para frente para você tratar o inconsciente instalado daquela pessoa que está cobrando ela, para você tratar o corpo físico dela, para que ela tenha essa força de andar, essa força de ser resgatada de novo e buscar. Porque quando você passa para ela, você está passando uma força de consciência, uma força calma, uma força de sabedoria que vem dos mundos superiores. E quando ela está recebendo isso no primeiro impulso dela, ela está fazendo uma força chamada Gebura, que é a força de desbravador. É aquela força que é tipo força animal, mas que faz ela, impulsiona ela para ela sair da zona de conforto e também buscar a evolução. Então é tudo um conjunto que você tem que fazer. Então aí amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo com a ti mesmo. Você recebe de Deus, você doa. Isso é quântico. Você precisa desenvolver isso. Se ainda não desenvolveu, você está a caminho, porque só o fato de você estar prestando atenção nessa aula já está fazendo com que você mude a sua consciência. E um dia, todos nós seremos com o Criador na consciência quântica, a consciência cósmica. Encontraremos com todas as informações que estão lá para nós. Tudo será gravado na nossa mente como o computador hoje grava, e fica lá gravado.